Vamos continuar a nossa revisão, então, para a segunda fase da FUVEST. Se você não viu a aula o resumo, né? A aula resumo de progressão aritmética, volta aí e veja. Porque vai ser mais fácil para você entender a progressão geométrica, tá? Lá na progressão aritmética a gente chama de PA, aqui na geométrica a gente chama de PG. E aí forma dupla, a clássica dupla, né? PA e PG. Lá na progressão aritmética, se você viu a aula, você sabe que os nomes na matemática são autoexplicativos. Então, progressão é porque os números progridem de alguma forma, e aritmética é porque eles progridem com uma razão que é uma soma. Aqui é geométrica, é porque essa progressão é uma multiplicação. Como assim? Vamos generalizar primeiro de tudo. Então, a nossa PG vai ter do mesmo jeito. Então, o A1 é o primeiro termo, o A2 é o segundo termo, A3, A4, até o AN, que seria o último termo. Então, vamos dar um exemplo. PG. O meu primeiro termo é o 2, o meu segundo é o 4, o meu terceiro é o 8, o meu quarto é o 16. Então, olha só, lá na aritmética a gente somava, aqui a gente está multiplicando. Então, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16. Então, a razão, inclusive, ao invés de chamar de R, a gente vai chamar de Q, só para falar que é a razão da progressão geométrica, é 2, tá? Então, vamos fechar desse jeito. Quando a gente estiver falando da razão da progressão aritmética, a gente chama de R. Quando a gente estiver falando da progressão geométrica, a gente chama de Q, tá? Lembrando, progressão aritmética a gente soma para o próximo termo. Para a progressão geométrica, a gente multiplica para o próximo termo. Para encontrar essa razão, lá na aritmética, você pega um termo, subtrai o anterior. Aqui é quase a mesma coisa. Você pega um termo e divide pelo anterior. Então, usando de exemplo ali o nosso exemplo, né, de cima. Vou pegar um termo qualquer, por exemplo, 8, e vou dividir pelo anterior. 8 dividido por 2, 8 dividido por 4 é 2. Qualquer um que você pegue dá. 16 por 8 é 2. 4 por 2 é 2. Enfim, é assim que a gente descobre a razão. Legal? Assim como lá, vamos fazer um exemplo a partir de uma descrição e escrever a PG nesse caso. Então, ele quer uma PG com 4 elementos. Então, são 4 termos, A1, A2, A3 e A4. Beleza. Só que começa pelo elemento 2. Então, A1 é igual a 2 e a razão é 3. Então, 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 3 é 18, e 18 vezes 3 é 54. Então, a partir dessa descrição, eu acabei de encontrar a PG. Ela começa pelo 2 e a razão é 3. E se é PG, multiplica. Aqui, se restarem dúvidas, você pode lembrar lá da teoria malthusiana, que ele dizia que o alimento ia crescer em progressão aritmética, e a população ia crescer em progressão geométrica, de forma que ia chegar num ponto que ia ter pouco alimento e muita pessoa, né? Porque a aritmética é só somando. Então, se eu tiver 2 quilos, depois vou ter 4, depois eu vou ter 6, depois eu vou ter 8. Isso seria uma PA de quilos de arroz, por exemplo. Se eu fizesse uma PG, começando com 2 pessoas, com a mesma razão, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16. Perceba que é diferente, né? O 16 já é muito superior, então em algum momento ia ter escassez de alimento. Ela não funciona muito bem, mas para você lembrar bem, lembra disso, tá? Então, o PA vai somando e o PG vai multiplicando. Com isso, a progressão é muito maior. Então, do 2 para o 6 é uma progressão multiplicativa. Então, vai ser uma diferença maior, né? Do 6 para o 18 e do 18 para o 54. Tudo bem? Show de bola. Eu quero que você perceba, né, que do 2 para o 6 é 4 elementos a mais. E do 6 para o 18 já é 12. Né? Então, ela não é aritmética. Se fosse aritmética, seria 4 no primeiro, 4 no segundo, 4 no terceiro. Então, essa progressão seria menorzinha. Enquanto a geométrica cresce muito mais. Legal? Por isso que elas são diferentes. Beleza.
Assim como na progressão aritmética, você precisa lembrar como faz para encontrar a razão, que é, basicamente, pegar um termo qualquer e dividir pelo anterior. Assim como na aritmética, você tem que descobrir, saber, lembrar da fórmula de como encontrar o termo geral. E a fórmula é o seguinte. Para você encontrar um termo geral, o AN, você tem que pegar o primeiro elemento e multiplicar pela razão, depois multiplicar pela razão, depois multiplicar pela razão, depois multiplicar pela razão e assim por diante. Quanto? Se você estava lá na aula passada, você sabe que isso é n menos 1 vezes. Se a gente pegar o exemplo de cima, por exemplo, para chegar no 54, eu peguei o 2, multipliquei por 3, deu 6, multipliquei por 3, deu 18, multipliquei por 3, deu 54. Então, o quarto elemento, né, o 54 é o quarto termo, foi multiplicado a razão 3 vezes. E a relação entre 4 e 3 é, se o 4 for n, o 3 é n menos 1. Por isso aqui eu estou multiplicando o que? N menos 1 vezes. Uma coisa que eu quero que você perceba é que a potência é uma multiplicação disfarçada. Na aula passada eu te disse que a multiplicação é uma soma disfarçada. Aqui eu estou te dizendo, uma potência é uma multiplicação disfarçada. Então, por exemplo, 2 elevado a 3 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Tá vendo? 3 vezes. 4 elevado a 4 é a mesma coisa que 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Tá vendo? 4 vezes. Então, a potência é uma multiplicação disfarçada. Então, para encontrar o termo geral, você tem que pegar o primeiro elemento e multiplicar pelo Q elevado a n menos 1 vezes. Essa é a forma que você precisa lembrar. Tudo bem? Verdade? Show? Beleza. Vamos então para as propriedades. Assim como na PA, a PG também tem algumas propriedades. Vamos falar sobre elas. Em uma PG finita, os produtos dos termos equidistantes são iguais entre si. Então vamos dar um exemplo aqui para a gente conseguir ver isso de fato. Vou pegar uma PG, vou começar por 2, depois vai ser vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2 é 16, beleza? Então eu vou pegar os termos equidistantes e multiplicar. Produto é multiplicação. Então 2 vezes 16 é igual a 32. 4 vezes 8 é igual a 32. Então os termos equidistantes, o produto entre eles é igual. Tá? E assim como na anterior, assim como na PA, a PG também tem esse lance dos 3 termos consecutivos. O quadrado do termo central é igual ao produto dos extremos, se essa propriedade é importante. Assim como lá na PA a segunda propriedade era importante, aqui também a segunda é importante. Isso você precisa lembrar. Vamos dar um exemplo. Vou pegar aquela PA anterior mesmo, só para a gente exemplificar. Então a PA anterior é o 2, 4, 8, 16. Lembrando que é uma PA com 4 termos com razão igual a 2, porque 2 vezes 2 é igual a 4, 4 vezes 2 é igual a 8, 8 vezes 2 é igual a 16. Então se eu pegar 3 quaisquer, então vou pegar esses 3 por exemplo, o produto entre os extremos é igual ao quadrado do meio. Então 4 ao quadrado é igual a 2 vezes 8, e de fato é. 16 é igual a 16. Se eu pegar outros 3 elementos também dá certo. Então, o 8 ao quadrado é igual a 16 vezes 4. De fato é. 8 ao quadrado é 64, 16 vezes 4 é 64. Essa é uma propriedade que você precisa lembrar. Então, até agora, 3 coisinhas que você precisa lembrar. Se você lembrar de tudo, melhor. Mas se você quiser filtrar algumas coisas, essas são as 3 coisas. E a quarta coisa, adivinha só, é a soma dos termos. Assim como na PA, a gente consegue somar os termos de uma PG. Para isso, nós precisamos seguir a seguinte fórmula. A soma dos termos da PG é o primeiro elemento, vezes 1 menos Q elevado a n, lembrando que o Q é a razão, dividido por 1 menos Q. Mais uma vez, essa fórmula é demonstrável, mas como aqui é um resumo para a FUVEST, a gente só vai partir do pressuposto que você vai ter que lembrar dela, tá?
Se fosse para demonstrar e você saber demonstrar, já passou esse momento. Agora a FUVEST está batendo na sua porta. Então, se você quiser tentar conseguir responder alguma questão sobre PG, você precisa lembrar dessa forma. Vamos dar um exemplo. Para o exemplo, eu vou usar a nossa PG lá, né? Que é o 2, 4, 8, 16. Beleza, a razão aqui é 2, né? 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16. Então, para pôr na fórmula, como são 4 termos, então a soma dos 4 termos da PG é o A1, que é o 2, vezes 1 menos Q, que é o 2, elevado a N. O N é 4, porque são 4 termos, dividido por 1 menos Q, 1 menos 2. Então, olha só, vai dar 2 vezes, lá dentro, 1 menos 2 elevado à quarta é 16. Dividido, 2 menos 1 é menos 1. Lá dentro vai dar menos 15. Então, menos 15 vezes 2 é menos 30, dividido por menos 1. Menos com menos é mais. Então, a soma é 30. Tudo bem? Se você quiser comprovar ele, você consegue, né? 4 mais 16 é 20, 2 mais 8 é 10, 10 mais 20 é 30. Show? Ah, Johnny, mas eu poderia ter feito isso. Lógico que você poderia. Mas, caso você tivesse uma PG com 15 termos, por exemplo, você ia ficar somando termo por termo? Não, joga na fórmula e você encontra. Então, assim como na PA, você tem 4 coisas que são muito importantes. Você escreve lá, põe na sua parede e antes de você dormir você olha para ela. Que são, ambos, são as mesmas coisas importantes. Como encontrar a razão, tanto do PA quanto do PG. Segundo, como encontrar um termo geral, tanto da PA quanto da PG. Terceiro, a segunda propriedade. Lá na PA é que se você pegar 3 termos consecutivos, a média entre os extremos vai ser igual ao termo do meio. E na PG é que o termo do meio ao quadrado é igual ao produto dos extremos, pegando 3 termos consecutivos. E a última coisa, que é a quarta coisa que você precisa lembrar, tanto em PA quanto em PG, é a fórmula da soma dos termos. Legal? E pra gente finalizar, eu vou te dar a dica da forma de representação. Caso você não tenha visto a aula de PA, você já, se você viu, você sabe, né? Que representar como A, B, C, D é ruim, né? Porque você vai ter muitas incógnitas. Então essa forma é muito ruim. Não use essa forma. Você pode usar a seguinte. PG, o seu primeiro elemento é o A1, o seu segundo elemento é o A1 vezes o R. Mas não é R, né, Johnny? É Q. Beleza. O terceiro elemento é o A1 vezes Q. Então, Q ao quadrado. E assim por diante, né? Então, essa é uma boa representação. E, se você quiser uma terceira possibilidade, que pode salvar a sua vida, você vai chamar o segundo termo de A, o primeiro termo de A sobre Q e o terceiro termo de A vezes Q. Mais uma vez, por que isso pode salvar a sua vida? Porque vamos supor que no seu exercício ele peça para você multiplicar os termos extremos. Então, se você tivesse escrito da primeira forma, ia multiplicar o A1 vezes A1 vezes Q ao quadrado. Esse resultado é A1 ao quadrado vezes Q ao quadrado. Perceba que você multiplicou e você ainda tem duas incógnitas. Se você tivesse que fazer isso usando a representação de baixo, olha o que você ia ter. A sobre Q vezes A vezes Q. Esse Q com esse Q se corta. E aqui sobra um A ao quadrado. Ou seja, ao fim desse produto, você teria só uma incógnita. E para resolver isso, se tornaria tudo mais fácil. Tá? Pode ser que você não tenha que usar isso. Mas caso o exercício surgir alguma coisa desse gênero, talvez você precise dessa forma de representação. Então guarde ela, não é tão difícil assim pensar que isso é possível. Tudo bem? É isso. Essa é a aula sobre PG. Amanhã a gente vai começar então a fazer os exercícios, né? Então, de amanhã até sexta faremos 3 exercícios. 2 da FUVEST 2020, segunda fase, e uma da FUVEST 2012, também de segunda fase. Vejo vocês lá.